tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast. Bem-vindos a mais um episódio do MacniCast. Hoje eu vou conversar com uma das mulheres mais influentes da América Latina. Em 2021, a revista Forbes Brasil selecionou como uma das mulheres mais poderosas do país. Eu estou falando da Gisele Ruiz Lanza, que foi a primeira líder mulher da Intel no Brasil e que hoje é a diretora-geral da América Latina para a Intel. É também maratonista, triatleta, esposa do Gustavo e mãe da Clara e do Tomás. É isso? Bem-vinda, Gi. Posso te chamar de Gi? Claro. Tá bom. Muito obrigada pelo convite. Obrigado por estar aqui. Eu gostaria de começar, talvez, com um contexto. Se tu puderes dar um pouquinho da tua história, compartilhar um pouco da tua história, porque, com certeza, tu tens aí bastante para falar a respeito tanto da tua, vamos dizer, caminhada dentro da Intel, mas como profissional, não só no Brasil, mas fora também, né? Claro. Bom, e a minha vida e a vida da Intel, de alguma maneira, vão juntas, né? Porque acabei de fazer 25 anos de empresa no mês passado, né? Quase uma vida. E a Intel realmente me acompanha de várias formas, né? É definitivamente uma empresa que marcou profundamente a minha vida profissional, mas é uma empresa também que eu sempre falo, eu escolho todo dia, né, ser parte e hoje ser parte do time de liderança da Intel por causa do propósito, dos valores da empresa, que conversa muito com os meus como pessoa, né? O propósito da Intel é criar tecnologias que melhoram a vida das pessoas. E lá no início, né, da minha vida adulta, eu descobri uma certa paixão por tecnologia, mas também uma certa paixão por poder contribuir e poder ter um impacto positivo no início, provavelmente ao redor da minha família, meus amigos, mas depois eu fui descobrindo como o fazer o bem também faz bem para a gente, né? E a tecnologia tem justamente essa possibilidade de amplificar, né, e realmente transformar várias indústrias, a sociedade, de alguma maneira as pessoas também. Então, um pouquinho sobre mim, o meu sotaque me delata, né? Quase, bem pequeno, bem pouquinho. Eu nasci na Espanha, muito pequena, fui morar na Argentina, tive a oportunidade, né, de passar a minha primeira infância até os 20 e poucos anos no país, foi onde formei meus valores, onde estudei. E foi aí também que tive minha primeira experiência de trabalho, comecei estudando de fato engenharia industrial. Foi aí que eu descobri que realmente tinha uma curiosidade, né, pela tecnologia. Finalmente fui por outros caminhos, né, até como parte de um projeto familiar. Mas foi realmente trabalhando com tecnologia, primeiro na Avon, na área de engenharia de produto, depois na Dialogic, uma empresa global também, com foco em telecomunicações, que foi adquirida pela Intel lá quase nos anos 2000, né, no boom de internet, e foi assim que comecei, né, a minha carreira de novo com tecnologia. Tive a oportunidade de não só de trabalhar, mas morar em diferentes países, né, conhecer diferentes ecossistemas e também diferentes momentos nessas mais de 2 décadas, né, da tecnologia e como ela vem evoluindo cada vez mais a um passo acelerado, né? Então, nesses 25 anos de Intel, tive a oportunidade de trabalhar na Argentina, no México, e há 18 anos estou aqui no Brasil, trabalhando com esse ecossistema vibrante, né, que a gente tem na região, e especificamente no Brasil, de empresas globais e locais como a própria Macnica, né? Legal. Então, Não, enfim, esse é um pouquinho da minha história pessoal e profissional. E o esporte, onde é que entra nesse equilíbrio todo? Ótimo. Bom, o esporte é uma grande paixão também. Desde pequena, gosto muito de fazer e também assistir esporte. Sou super apaixonada por tênis, então acompanho. Legal. Eu tenho uma
uma missão comigo mesma, em algum momento fazer os 4 Grand Slams, né, num ano, só que assistindo, né, não jogando. Mas gosto de correr, gosto de fazer corridas, maratonas, triatlon. Eu falo, né, que é meu vício do bem, né? Legal. E o esporte é muito interessante porque é um momento realmente para mim, né? Eu acho que a gente tem que cuidar de quem cuida. E como líder isso é muito importante, ter um tempinho para mim, é um tempo que normalmente eu falo que tem as melhores ideias, né? Onde realmente coloco minha cabeça um pouquinho em pausa e começo a ter ideias também, diferentes reflexões. É um momento de cuidado também físico e mental, mas também me traz muita disciplina, né? Porque o esporte te leva também a ter uma boa alimentação, buscar um bom tempo de sono, e também justamente a ter essa disciplina que é tão importante na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional. Então, eu levo muito dessa questão de hábitos, de disciplina, de consistência, de se colocar objetivos, né? De você, de alguma maneira, até competir com você mesmo, da resiliência, que eu tenho aprendido com treino, né, e corridas de maratonas também para o âmbito profissional. Que legal, que legal. Imagino que isso tenha esse casamento muito forte, né? Eu queria te perguntar sobre a questão do propósito. Tu comentaste do propósito e eu vi no teu post de 25 anos, né? E parabéns. Obrigada. Tu colocaste lá que o propósito é justamente fazer esse impacto, causar esse impacto através da tecnologia. E, curiosamente, aquilo me chamou muita atenção porque a Macnica DHW tem exatamente o mesmo propósito, né? O nosso propósito, ele está, inclusive, nas palavras, de uma forma muito similar. Ele está como justamente impactar sociedade, economia e meio ambiente através do uso de tecnologias disruptivas, né? E essa parceria com a Intel é, sem dúvida alguma, um dos canais que nos permite fazer esse propósito virar realidade, né? E eu fiquei muito impressionado nesse momento, justamente que eu li essa tua declaração, pela convergência, né? Mesmo a gente não tendo falado sobre isso antes, me surpreendeu positivamente, né? E me impactou positivamente ter visto que os nossos propósitos são tão similares e tão alinhados, né? Uhum. Com certeza, eu realmente acredito que o propósito conecta pessoas, conecta empresas, e justamente buscando ter um impacto positivo, buscando justamente essas parcerias, né, para ir para frente, né, para atingir novos objetivos, conseguir inovação juntos. Então, assim como o propósito conecta pessoas dentro de uma empresa, também conecta diferentes atores, né, de um ecossistema em pós de ir para frente, né, e eu não tenho dúvida que isso tem sido um grande diferencial na construção da nossa parceria. Eu lembro alguns anos, a primeira vez que a gente conversou, né, e começou a idear, né, a refletir de como a gente poderia unir esforços no desenvolvimento de soluções, né, olhando para os grandes desafios que temos no mercado brasileiro, né, e perseguir esse propósito definitivamente tem sido um elemento que tem nos ajudado a construir essa parceria cada vez mais sólida ao longo dos últimos anos. Que né? bom, ótimo, porque para nós tem sido uma jornada bem desafiadora, né? A Macnica vem de um tipo de business que é focado na parte de semicondutores, né? Para atender a indústria eletroeletrônica, mas justamente com esse foco em impacto e com o foco em tecnologias disruptivas, a Macnica tem investido cada vez mais em trazer para o mercado ou conseguir fazer a ponte entre a criação de tecnologias disruptivas ao redor do mundo pelas startups para o mercado global. A gente viu que tinha essa vocação para poder apresentar soluções para o mercado e impactar outros mercados fora da indústria eletroeletrônica. E o grande desafio aí é conseguir essa credibilidade no mercado, é conseguir ser visto como alguém que pode trazer realmente uma solução de valor, né? Uhum. E a Intel nos ajudou desde o primeiro, né? No primeiro dia de tomada de decisão, vamos para esse lado, né? E justamente não só trazendo
a tecnologia toda que é a nossa base, né? E aí eu vou te citar de novo, o mundo roda sobre Intel, né? Sim. Mas também porque todo o networking que vocês têm, o acesso que vocês têm a tantos mercados diferentes que vocês já impactam, que a gente pode também entrar junto e trabalhar junto e trazer, né, fazer a diferença, né? Então, a gente tem alguns exemplos interessantes disso, né, já. Impacto na agricultura, por exemplo, né, com um projeto com a Embrapa, na parte de Brain Tech, onde a gente está conseguindo coletar ou transferir, de certa forma, a experiência de especialistas na área de detecção de doenças em plantas para algoritmos de AI que vão rodar na borda ou na nuvem e democratizar o conhecimento, né, a respeito de detecção de doenças para os agricultores no geral. Então, impacta positivamente, diretamente na qualidade e na produtividade até, né, da agricultura brasileira, que para nós é fantástico poder estar fazendo parte disso. Seria impossível fazer isso sem vocês. Caso super, super relevante, né? Principalmente quando a gente fala de agricultura e a relevância que tem, não só no Brasil, mas na região da América Latina, né? E isso que você colocou, Fábio, diria que é o DNA que Intel vem construindo, né? O nosso DNA é inovação, é tecnologia, mas também é trabalho com ecossistema, né? Faz parte justamente da cultura de trabalho e a nossa estratégia. Então, já é uma empresa de 55 anos, Sim. né? 35 anos no Brasil. Então, temos construído, né, essas relações de valor, de construção de valor no ecossistema brasileiro e da América Latina ao longo de décadas, né? E a gente realmente acredita no poder do trabalho em ecossistema, de gerar coalições, né, de empresas ao redor de construir soluções que realmente endereçam desafios reais, né? Seja da sociedade, das empresas, né? A tecnologia como aliada para resolver os grandes desafios da agricultura, de manufatura, de medicina, né? Ou de saúde, assim como várias outras verticais, né? Que hoje tem a tecnologia como a base também da estratégia, como o DNA, né, da estratégia para conseguir avançar, inovar, trazer melhores experiências, resolver problemas complexos, mas também ganhar competitividade, né, e de alguma maneira produtividade dos negócios, como é, por exemplo, né, o caso de Ambev também, que talvez você pode comentar. Verdade. A gente fez, na verdade a gente fez alguns trabalhos diferentes com a Ambev, mas teve um específico também usando a tecnologia da InnerEye, que é essa de Brain Tech que a gente tem, para aumentar, vamos dizer, a capacidade da própria Ambev de processar imagens dos caminhões de entrega, que para eles é muito importante a questão visual, a questão, né, da aparência dos caminhões, que eles têm que fazer essa checagem manual em cima das fotos, né, que são tiradas dos caminhões, e são muitas, né, estão falando de milhares de caminhões, ou seja, dezenas de milhares de fotos por semana que tem que ser trabalhadas, e a gente conseguiu com essa tecnologia fazer isso rodar de uma forma muito mais rápida e vamos dizer, eficiente, né? Então, traz eficiência, redução de custo, né? Exato. Tempo. Exato. Isso pode ser aplicado em vários... E assertividade também, Correto, né? correto. Para garantir que a gente tenha realmente o valor agregado, o entregue junto com a solução. Né? E é claro que, considerando a tecnologia como um todo, a gente, e tendo a Intel aqui, claro, a gente não pode deixar de falar de semicondutores, né? Então, a gente está passando um momento muito único na parte de semicondutores, ainda que cíclico, né? Para quem está no mercado há mais tempo, entende que existem ciclos de demanda e de oferta, né? Para a parte de semicondutores, mas eu diria que esse momento específico, ele é bastante único. E um dos motivos é que eu acredito que a digitalização de todas as coisas, o fato de que cada vez mais eletrônica está sendo aplicada em produtos que antes não tinham, né? O impacto da falta de componentes, ele começa a ficar mais visível, né?
Então, inclusive para o público em geral, né, que não conhecia, não sabia o que era semicondutores, agora todo mundo sabe o que é semicondutores, né? Então, o que eu gostaria de saber do teu ponto de vista, do ponto de vista da Intel, como que está sendo preparado, como que vocês enxergam esse momento que passou e como que vocês estão se preparando para o futuro? Ótima pergunta. E com certeza, nos últimos anos, se falou muito sobre semicondutores, justamente porque teve uma demanda muito crescente com, como você colocou, a digitalização de todas as coisas, cada aspecto da nossa vida se tornando digital, né? Uma demanda crescente nos últimos anos que a gente acredita que só continua se acelerando nos próximos anos, a partir de que cada uma das indústrias, as empresas começam a adotar mais soluções de tecnologia justamente como parte da estratégia de negócio, né? Então, como a Intel está se preparando? Primeiro, os últimos anos, com a escassez de semicondutores, provaram que a gente precisa ter globalmente uma cadeia de semicondutores, né? Um suministro muito mais resiliente e geograficamente distribuído de semicondutores. Isso é importante porque a gente fala os semicondutores são a base subjacente, né, de tudo que é tecnológico e tem um poder sobre a economia como nenhum outro produto, por colocar de alguma maneira, né? A gente viu o que aconteceu mesmo no Brasil na indústria automobilística, Sim, né, exato. com a escassez de semicondutores. Então, como a Intel está se preparando? Primeiro, entendendo que essa é uma necessidade, a nossa estratégia justamente busca ter, no nossa própria cadeia de suministros, uma estratégia não só olhando para ter fábricas, né, e a cadeia geograficamente balanceada, né, mas também aumentar a nossa capacidade de produção. Com isso, nos últimos 18 meses, diria que quase 2 anos, a gente tem feito alguns compromissos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, mas também na América Latina, né, de aumento da nossa capacidade, dos investimentos. A gente já tem, na própria América Latina, uma base bem relevante para todo o processo de semicondutores em Costa Rica, em Guadalajara, que inclui 5 dos 6 processos, né, do semicondutor, incluindo investigação e desenvolvimento, incluindo laboratórios, né, de futuras tecnologias, validação, entre outros. Mas, como comentei, ampliação, né, da nossa capacidade e das nossas fábricas também de última geração em Ohio, uma nova planta totalmente nova em Ohio, e a gente fez uns investimentos, né, o compromissos de investir 20 bilhões de dólares nos próximos anos, ampliando também a nossa capacidade em Arizona, em Novo México, mas também na Europa. E nesse contexto, né, com o cenário geopolítico que a gente está vivendo hoje, mas a gente também precisa considerar os próximos anos, também na própria Europa, através do CHIPS Act, nos Estados Unidos e na Europa, tem investimentos dos próprios governos. Então, fizemos também alguns compromissos em múltiplos países para ter R&D, fábrica e ampliar a nossa capacidade e o nosso investimento na Europa também. Isso nos coloca numa situação única, né, tanto do ponto de vista de inovação, como capacidade em escala e, como eu falei, resiliente para a demanda que a gente espera na próxima década por semicondutores, de novo, como parte da base subjacente de tudo que é tecnologia. Então, né? você espera, além da resiliência, vamos dizer, da operação distribuída, também um aumento na capacidade. Nossa capacidade, exato. Legal. É interessante, eu trabalho, claro, com a parte de semicondutores há muito tempo, e eu acompanhei o processo de consolidação da fabricação dos semicondutores na Ásia, né? Então, não era assim, era muito mais distribuído antes, tinha muito mais foundries e fábricas espalhadas na Europa, principalmente exatamente. na Europa e nos Estados Unidos. E isso tudo foi se consolidando para a Ásia por uma questão de mercado, de custo, de uma série de outros fatores, né? Mas agora a gente está vendo, vamos dizer, o movimento inverso, né? Que está sendo criado justamente
por todo o momento que a gente está Uma vivendo. base mais resiliente, hoje, exatamente o que você colocou, né? Hoje a gente está falando de praticamente 80% da concentração da fabricação de semicondutores na Ásia. Então, o que a gente acredita é que, não só pelo cenário geopolítico, mas também uma questão de, enfim, a gente viu catástrofes, Exato, naturais e tal. naturais. Então, como o semicondutor se tornou algo essencial realmente para ter continuidade dos negócios, né, e a continuação do avanço da tecnologia, a gente precisa realmente ter esse suministro, né, de semicondutores, de novo, mais geograficamente distribuído e resiliente. Não, Né? perfeito. E em relação à América Latina como região, como mercado, como que hoje a Intel enxerga a América Latina no momento e para o futuro? Perfeito. Bom, a América Latina está passando da mesma maneira que o resto do mundo, né, por um processo de transformação e de digitalização dos diferentes negócios, né, tanto do lado público como do lado privado. Evidentemente, os últimos anos aceleraram, né, o processo. A gente vê o avanço de educação à distância, telemedicina, tecnologia no agronegócio, até considerando o papel que o agro tem para o Brasil. A manufatura também, o movimento de indústria 4.0, toda a experiência do consumidor no varejo também se digitalizando, né? A gente fala há anos, né, da experiência omnicanalidade. Tudo isso precisa de tecnologia, né? Para toda a parte logística, para a geração de insights, enfim. Então, à medida que essas indústrias procuram trazer de novo, né, uma melhora de experiência do consumidor, inovação, novos produtos e serviços, competitividade, a tecnologia está no eixo de tudo isso. Então, como que a gente vê a América Latina? Vê nesse processo de aceleração, de adoção de tecnologia, tanto tecnologias de base, como tecnologias emergentes, tecnologias disruptivas, né, Fábio, como você colocou, que é parte do seu propósito na Magnica. A gente está vendo essa adoção aumentando o nosso papel, né, como a gente vê a região como uma região primeiro, de crescimento, né, muitas das tecnologias, nuvem, internet das coisas, o edge, as taxas de crescimento da América Latina são das realmente mais elevadas no contexto global. Até porque a gente está na adoção de algumas dessas tecnologias alguns passos para trás, né? Conectividade, toda a implementação de 5G. Então, a gente vê essa oportunidade, né, de ser um facilitador, né, da adoção dessa tecnologia, trabalhando justamente com o ecossistema de parceiros globais, parceiros locais. E o nosso papel é justamente não só trazer a tecnologia, mas também as nossas ferramentas, os nossos programas, o nosso talento para, da mão do ecossistema local, a gente poder acelerar a adoção da tecnologia e que a América Latina realmente consiga resolver os grandes desafios que tem, né? Muitas vezes, de novo, de competitividade, de educação, de saúde, de segurança. E esse é o nosso papel e a gente acredita que a América Latina está num momento muito interessante, de novo, de aceleração dessa transformação. Maravilha, que seja assim, né? E em relação, claro, a esse impacto e ao fato de que as soluções cada vez são mais complexas, né? A necessidade, eu vou usar a tua palavra aqui, de um ecossistema é absolutamente fundamental, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar em conjunto, trabalhar em parceria para realmente fazer essa diferença, porque senão o valor agregado ele é limitado, né? E a gente tem feito esse trabalho juntos já há algum tempo, né? Desde 2020 a gente já trabalha junto como Centro de Excelência Intel para a parte de AI e IoT. A gente tem feito vários projetos com várias empresas muito relevantes, muito importantes aí do mercado. E a gente pretende, claro, não só continuar nesse trabalho, mas evoluir isso através de novos desenvolvimentos e cada vez mais aumentando essa, não necessariamente a complexidade, mas a nossa capacidade de atender o que o mercado precisa, via vocês, claro. Excelente. A gente conta muito com isso.
a gente acredita que o trabalho de ecossistema é muito importante do ponto de vista de trazer mais inovação, agilidade, resolver problemas mais complexos, né? Uma única empresa dificilmente entrega, né, a solução completa, né? Então, a nossa parceria tem sido fundamental para desenvolver projetos, principalmente numa área que hoje tem gerado tanta atenção, né, como inteligência artificial. E definitivamente é algo que tem uma tendência a crescer cada vez mais, né? Seja no edge, seja no cloud. Então, a gente continua apostando, né, essa parceria de sucesso com todo o talento e a experiência, né, e as soluções que vocês trazem para o mercado brasileiro e para a região. Maravilha, muito obrigado, muito obrigado. Em relação à questão de liderança, né? Eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso, mais no sentido de que conselho, né? Hoje tu como referência nessa parte de liderança na América Latina, no Brasil, para as mulheres também, né? Porque tem todo um movimento de trazer trazer esse poder de diversidade, trazer esse acesso e essa oportunidade de forma igual para todo mundo, né? Então, que conselho hoje tu daria para quem está ou em cargo de liderança ou querendo né, subir para esse cargo de liderança e fazer a diferença? Bom, eu costumo falar assim, mais que conselhos, um pouco do que tem funcionado para mim, o que eu tenho aprendido, eu aprendo todo dia. Assim, a primeira coisa eu não me considero uma referência, eu tenho muitas pessoas nas quais eu me inspiro, te incluindo. Opa, muito obrigado. Eu acho que isso é super importante, né? Ter essa humildade de sempre estar aberto a aprender, a se animar a novos desafios, sabendo que isso às vezes significa, entre aspas, falhar, né? E isso faz parte do processo de construção da gente como seres humanos e como profissionais, né? Então, eu parto dessa humildade, mas tem que ser sincera, né? E para mim é isso, aprender constantemente, principalmente para quem está nesse mundo de tecnologia, mas também como líderes, né? Porque a gente lidera pessoas diversas, de diferentes gerações, né? Eu aprendo com meus filhos, aprendo com o time de estagiários que a gente tem dentro da Intel. E para mim tem sido fundamental justamente esse trabalho em rede, né? De saber que um bom líder tem essa capacidade de identificar pessoas que complementam, né? Se complementam entre elas, mas complementam os seus conhecimentos, as suas habilidades, de maneira de a inteligência coletiva, né, conseguir entregar mais, de maneira mais ágil, de maneira mais criativa. Então, esse tem sido um elemento muito importante para mim, né? O saber escolher as pessoas ao meu redor, confiar nessas pessoas, criar realmente um ambiente saudável, onde as pessoas querem ser parte do propósito, do objetivo, da visão, né? Inspirar, né? Exatamente, inspirar. E a gente realmente ir juntos, né, por mais, ter sonhos e objetivos ambiciosos, porque tudo começa com isso, né, com um grande sonho. Eu lembro, anos atrás, eu li uma frase que sempre me impactou, que é: se seus sonhos não te dão frio na barriga, então não são grandes o suficientes, né? E eu sigo um pouco essa filosofia. Meus grandes momentos de crescimento foram quando realmente eu animei a sair da zona de conforto, a ir por mais, mesmo não me sentindo preparada, mas sabendo que no processo, né, eu teria habilidade, eu conseguiria, através do apoio de outras pessoas, me desenvolver, crescer. E tem essa dor do crescimento, mas é uma dor saudável, né? E eu uso muito isso também nos esportes, né? A primeira vez que eu fui fazer uma maratona de 42 quilômetros, foi depois dos meus 40, né? Então, também esse pensamento de nunca é tarde, né? Para a gente se animar a fazer algo novo, aprender uma nova habilidade, começar uma nova carreira, um novo projeto. O que a gente precisa é justamente essa vontade, essa curiosidade por aprender, por fazer. E, por último, provavelmente, estar num ambiente onde a gente acredita no propósito, acredita nos valores. Né, a gente falou, as empresas são feitas de pessoas, né? A gente conecta com pessoas no final do dia, né? Mais que B2B, é B2P, né? People to people.
Então, é importante, né, esse compartilhamento de propostas, de valores, de sonhos, porque é isso que une, né? E que move, né? Isso que move. Né? Então, essas são algumas das coisas que eu acredito que fazem parte da minha filosofia de liderança. Um tempo atrás, decidi escrever a filosofia de liderança para sempre lembrar do líder que eu quero ser, né? Porque a gente é um ser em constante desenvolvimento. E ser fiel a que eu realmente acredito. Porque a autenticidade move montanhas, né? E eu realmente acredito nisso. O líder autêntico, empático, humilde, curioso, e que realmente acredita nas pessoas faz muita diferença. Uau. Muito obrigado por compartilhar isso. Eu já vou levar isso para casa, aqui dentro. Gi, muito obrigado. Obrigado demais por participar dessa conversa. Obrigada a você. Eu acho que foi sensacional. Eu espero que a gente possa conversar mais ainda, porque, obviamente, tem muito mais para se falar, né? Mas não tanto tempo. Então, a gente deixa para uma outra oportunidade. E, em relação à maratona, fica o convite para ir a Florianópolis. Lá, olha, eu vou te dizer que todo domingo tem alguma coisa acontecendo lá, tá? Eu assisto, mas eu não corro ainda. Não. Aí, junto à maratona, com um ótimo lugar para visitar. Perfeito. Perfeito, está feito o convite. De falar maraturismo. Perfeito. Muito bom, obrigada pelo convite. Obrigado, Gi. Tecnologia, Inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui. no MacniCast.